Muito bem, estamos aí dando início ao devocional desta quinta-feira. Hoje fui convidado então pelo pastor Jonas Flor para conduzir o estudo devocional da noite aqui na página do Facebook da Congregação Paz da Tijuca, Igreja Luterana da Tijuca. É um prazer, é uma alegria estar aí com vocês, irmãos e irmãs em Cristo, pessoas que possivelmente não nos vemos há algum tempo já, né? E é sempre uma alegria, ainda que de maneira remota, podermos ter esta oportunidade. E nós vamos dar início então, falando com Deus em oração. Santo Deus, amado Pai, te agradecemos pelo dia que passou, pela oportunidade de estarmos refletindo na Tua palavra, refletindo na Tua doutrina nesta noite. Pedimos que o Senhor envie o Teu Santo Espírito para que possa conduzir este momento e que nós possamos ter a nossa fé fortalecida e também aprender a praticar e a testemunhar a nossa fé. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu agradeço aí todas as saudações. Eu confesso a vocês que eu tenho uma certa dificuldade assim de visualizar todos os comentários, mas saúdo de volta a todos, boa noite a todos. E não deixe de fazer o seu comentário, eu acho que é uma coisa muito bacana, né? Podermos, ainda que dessa forma aí de recados, podermos trocar aí algumas conversas. E estou vendo aqui a Catarina, estou vendo também a Eliane Rain, pedindo então para que possamos orar pela saúde do pastor Juan e de toda a família, né, com relação ao Covid. Vamos orar sim. Já vou até acrescentar aqui. E, muito bem, a conversa que nós iremos ter hoje é uma conversa que eu já tenho feito com os membros lá de Macaé, afinal sou pastor em Macaé e região dos Lagos, também Campos. E nós temos o nosso devocional de quinta também lá na página da nossa igreja de Macaé, sempre todas as quintas-feiras às 8 horas da noite. E então a gente tem conversado a respeito de temas da apologética. E eu preciso então fazer essa breve introdução, né, do que é apologética, qual é o intuito, qual é o propósito destas reflexões. Apologética é um tema que eu tenho trabalhado, significa defesa da fé, defesa dos posicionamentos cristãos. O grande lance é: qual é o propósito disso, pastor? Por que nós iremos defender a nossa fé? E aí nós precisamos ter em conta que a defesa da fé não vai ser simplesmente para ganharmos uma discussão, não vai ser simplesmente para lacrarmos, como se diz por aí, né? Essa terminologia mais nova. A defesa da fé ela vai ser utilizada especialmente para que algumas pessoas que tenham dificuldades em chegar à fé, que essas pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho. Por isso eu trago também aqui duas frases que marcam bem quais são os objetivos, os propósitos da apologética. A primeira delas vai no seguinte sentido: a apologética tem por objetivo converter crentes em pensadores e pensadores em crentes. E eu repito, a apologética tem o objetivo de converter crentes em pensadores e pensadores em crentes.
E essa frase não é minha, foi dita pelo apologeta Alistair McGrath. E uma outra frase também dele diz assim: a apologética limpa o terreno para a fé em Cristo e a evangelização convida as pessoas a responder ao Evangelho. Portanto, a apologética ela vai ter uma aplicação para nós que já somos cristãos, para que nós possamos nos tornar pensadores e podermos, quem sabe, auxiliar pessoas que tenham dúvidas para que elas possam alcançar a fé cristã. E a base da apologética não está em nenhum teólogo. A base da apologética está no texto bíblico. Está na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 a 16. Quando nós lemos assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Portanto, a apologética servirá para respondermos questionamentos das pessoas que desejam saber qual é a razão da esperança que nós temos. E nós faremos isso com mansidão e com temor. Se a apologética serve para respondermos questões, é isso que nós temos feito nas últimas 10, 11 semanas. Nós estamos respondendo questionamentos. E o questionamento dessa noite, diante então desta nossa introdução, o questionamento dessa noite é o seguinte: Deus é uma muleta? Deus é uma muleta? Eu sei que essa frase, para quem é cristão, pode assim ser um tanto quanto agressiva, não é mesmo? Mas é uma frase que não é cristã. E pode ser um questionamento de pessoas que ainda não creem em Cristo Jesus. E por isso nós precisamos encará-la. Nós precisamos respondê-la. Esse raciocínio, ele vem da seguinte ideia, né? Deus uma muleta. Para que serve uma muleta? A muleta serve para dar suporte, para dar apoio para as pessoas que têm dificuldades em caminhar. Então a ideia é a seguinte: as pessoas fortes não precisam de ajuda, não precisam de muleta. Quem é forte não precisa de Deus. Deus é uma criação humana, é uma criação de pessoas fracas. É este o raciocínio. A origem deste pensamento é muito especulada, né? Há muitos pensadores que não são cristãos, que são ateístas ao longo da história, que têm uma ideia um tanto quanto convergente a esta frase. Mas nós podemos atribuir ela, sim, esse pensamento, basicamente, a dois grandes pensadores. O primeiro deles é o pai da psicanálise, Sigmund Freud. Freud, embora tenha admitido que a fé religiosa tem o seu valor, que ela até mesmo serve para consolar pessoas, ela proporciona consolo, para Freud, a fé em Deus não passa de uma mera ilusão, de um desejo. Ele diz assim: as pessoas gostariam que Deus existisse e por isso elas creem em Deus. É um desejo, é uma ilusão, nada mais do que isso.
Atrelada a esta ideia de Deus ser uma muleta, nós não podemos deixar de citar também um outro pensador, um filósofo muito conhecido pela frase Deus está morto, chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche acreditava que o homem deveria se sustentar por si mesmo. O homem deveria alcançar um apogeu, um poder tamanho que ele não precisaria de nada e de ninguém. É o que ele convencionou chamar da figura do super-homem. Portanto, Deus, meus amados irmãos e irmãs, para estas pessoas, para estes pensadores, Deus é para fracos. E por isso Deus é uma muleta. Como podemos refutar tais questionamentos? Seria Deus uma muleta? É bom que se diga que a apologética ela vai procurar encarar questionamentos no terreno destas pessoas. Porque se nós lançarmos mão de um versículo bíblico para refutá-los, nós nem sequer seremos ouvidos. Por isso que nós precisamos de argumentos. Argumentos racionais, sim. Argumentos que possam diminuir essa segurança intelectual que existe naquela pessoa que não crê. E que muitas vezes tem essa dificuldade. Às vezes a dificuldade não é simplesmente porque a pessoa odeia a fé cristã. Pode ser uma dificuldade humana, uma dificuldade da razão humana. E nós podemos refutar, então, de uma forma racional, esta ideia de Deus ser uma muleta. Freud afirmou, voltando um pouquinho a Freud, ele afirmou que Deus é uma ilusão, não é mesmo? Deus é um mero desejo e por isso as pessoas acreditam na existência dele. Mas se nós visualizarmos do ponto de vista racional, o contrário também pode prevalecer. Para algumas pessoas, a ideia é que Deus não exista. O desejo é que Deus não exista. Por quê? Ou elas têm uma ideia equivocada a respeito de Deus, ou elas têm receio de enfrentar o juízo de Deus. Portanto, a ideia da existência de Deus pode ser consoladora para quem crê em um Deus amoroso, em um Deus misericordioso, e a ideia da inexistência de Deus também pode ser consoladora. Um consolo um tanto quanto questionável, não é verdade? Mas muitas pessoas preferem pensar assim. Um segundo ponto é que a base da teoria freudiana é o complexo de Édipo. Vocês lembram do complexo de Édipo? É uma história lá que vem da mitologia grega, não é mesmo? Édipo queria simplesmente matar o seu pai para ficar com a sua mãe. Resumindo assim de uma forma bem sucinta, né? Portanto, o ateísmo pode negar a existência de Deus no afã, no desejo de matar o pai, de escapar da figura paterna, divina, da qual as pessoas muitas vezes podem não se agradar. E diante da ideia de Friedrich Nietzsche, do super-homem, do homem que não precisa de ajuda, da pessoa que não vai buscar ajuda em lugar nenhum, nós podemos lançar alguns questionamentos. Vem cá, você realmente acha que as pessoas não precisam de muleta nenhuma? Que as pessoas não precisam de ajuda alguma? Mas vem cá, por que tantas pessoas acabam caindo, por exemplo, em vícios?
Será que os vícios não seriam também espécies de muletas? E aí você pode pensar em qualquer espécie de vício. Não precisa ser algo assim tão grave ou substâncias ilícitas. Não. Existem muitos vícios, muitos vícios. Não precisamos nem citá-los. Ficaríamos aqui a noite inteira. De certa forma, é uma contraposição àquela frase de Marx. Marx não afirmou: a religião é o ópio do povo. E aí? Mas será que só a religião é muleta? Será que só a religião é ópio? Vem cá, por que existem tantas pessoas deprimidas em nosso mundo? E por favor, eu não quero aqui entrar no mérito da doença, que é uma doença, né, chamada depressão. Não quer dizer que por alguém crer, essa pessoa não possa também passar por depressão. Não é esse o meu ponto. Não é esse o meu ponto. Mas vamos olhar ao nosso redor. Quais são as pessoas que não possuem muletas? Existe alguém que não se agarra a alguma coisa neste mundo, ainda que não seja a fé, ainda que não seja uma religião? Ou será que as pessoas simplesmente não estão trocando de muletas? Não é mesmo? O escritor russo Fyodor Dostoiévski afirmou uma frase muito interessante que nós precisamos levar em consideração. Se você eventualmente tiver um diálogo com alguém que pensa deste modo, quem sabe você pode lançar a mão desta frase de Dostoiévski, que eu vou dizer agora. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. E eu repito a frase. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Portanto, as pessoas estão sempre procurando algo para preencher este vazio. E elas nunca conseguem preencher este vazio, porque o vazio é enorme, é gigantesco, é do tamanho de Deus. E se nós não colocarmos Deus neste vazio que sentimos, nós nunca sentiremos que ele estará preenchido. Nós sempre precisaremos de muletas. Sejamos sinceros, somos fracos. Os seres humanos são frágeis criaturas desde a queda em pecado. Muitos apontam que a ideia de Deus é uma ilusão. Mas a verdade é que viver sem Deus é viver sem esperança. É viver em desespero. É se agarrar em muletas deste mundo que não sustentam, que não levantam, que não dão suporte. Apenas Deus nos dá suporte. Apenas Deus nos levanta, nos faz caminhar. É interessante que o apóstolo Paulo afirmou na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Quando sou fraco, então é que sou forte. Quando nós somos fracos, então é que somos fortes, porque nós nos agarramos a Deus. E aí então, nós temos o preenchimento de nosso vazio. Nós temos paz. Nós podemos viver com tranquilidade. Mesmo em meio a dissabores, mesmo em meio a sofrimentos. O mundo jaz no maligno. E Jesus afirmou: no mundo passareis por aflições, mas não se perturbem, pois eu venci o mundo. Enquanto nós estivermos aqui, meus amados irmãos e irmãs, teremos dificuldades, passaremos por problemas, sofreremos, mas nós temos um grande Deus conosco, que não é simplesmente uma muleta, mas é aquele que nos sustenta, que nos guarda, que nos protege, que nos salva. E que nós possamos então ser utilizados por Deus como ferramentas
para que pessoas que estão distantes, que estejam distantes dele, possam ser alcançadas. Que esses bloqueios intelectuais possam ser terminados, finalizados, limpados. Que o terreno seja limpo, como diz lá Alistair McGrath, para que de fato a evangelização possa ser eficaz e que o Espírito Santo possa atuar no coração de cada um. Para que mais pensadores se tornem crentes e para que nós, crentes, possamos cada vez mais nos tornar também pensadores. Eu agradeço então todos que estão aqui acompanhando este momento e nós observamos aqui alguns comentários que de fato a Catarina ali está comentando, mas não consigo, deixa eu ver se eu consigo clicar aqui e ver mais. Sim, a Catarina comenta o seguinte: no contra-argumento para os sábios que pregam um super-humano autossuficiente que não precisa de nada, muleta, eu diria para então, há tantas profissões, o ser humano é dependente de outros humanos, o que já prova que é limitado. E como não dependeria do Criador? De fato, Catarina, bem analisado, bem comentado aí. Nós temos aqui uma lista com pedidos de oração, e eu vou citá-los aqui, o pastor Jonas me enviou. Primeiramente, os aniversariantes da semana, o Marcos Alves e o Marcos Macri, dia 16/8, o Samuel Vig, 17/8, Luigi Vicentini, 20/8. Vamos orar também pela senhora Emília Feitosa, a mãe da Débora Rubi, que está internada em decorrência da Covid. Oramos também pelo seu Bruno Rubi, em tratamento e recuperação do AVC. Pela Leia Torres, a mãe do Pedro Torres, da Missão Miguel Pereira, internada com cardiopatia grave. O Bruno Molina, primo da Neck Kern, internado com Covid também na Argentina. E também por 2 falecimentos. Falecimento do senhor Osiel Schneider, pai da Márcia Abdala, que foi por Covid hoje em Ponta Grossa, Paraná. Também iremos orar em decorrência pelos enlutados do senhor Acácio, que é irmão do Mário de Carvalho, marido da Valdete. Então, falecimento do senhor Acácio e especialmente pelas filhas, Angélica e Cassiane, que perderam a mãe há 2 anos. E por motivo de viagem também iremos orar pelo senhor Rude, a senhora Renata Mansky, os pais aí da Carla, que no sábado retornam ao Sul após 2 meses na companhia dela, do Henrique e do Oliver. Muito bem, vamos falar com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos por este momento em que o Senhor me utilizou, o Senhor esteve conosco para que pudéssemos refletir sobre a temática de Deus. Deus ser uma muleta. Nós sabemos que o Senhor não é simplesmente uma muleta. O Senhor é tudo o que nós temos. Nós podemos nos agarrar firmemente a Ti e o Senhor nos ampara. O Senhor nos consola. O Senhor está conosco em todos os momentos. Utiliza-nos, Senhor, para que possamos levar também a fé que nós temos a outras pessoas, que as barreiras para que elas possam chegar à fé sejam destruídas, sejam eliminadas, e que nós possamos ter sabedoria no diálogo com aqueles que não creem. Oramos em favor do nosso país, oramos em favor de toda a questão da pandemia, de tudo que nós temos vivido, por pessoas que sofrem em decorrência do desemprego,
por pessoas que sofrem fome, desamparo. Esteja com todas elas. Lembramos agora também daqueles que estão enfermos. Lembramos da senhora Emília Feitosa, mãe da Débora, internada em decorrência da Covid. Senhor, coloca a sua mão sobre ela, que ela possa se recuperar e que ela possa sair desta internação. Oramos também, continuamos orando pelo seu Bruno, para que ele possa continuar firme em sua recuperação do AVC sofrido. Te agradecemos pelo Senhor estar com ele até aqui. Continuamos pedindo pela sua recuperação. Oramos em favor da Leia Torres, internada com cardiopatia grave. Sabemos que todas as doenças podem tirar o nosso prumo, tirar a nossa paz. Que o Senhor possa consolar todas as pessoas. Também o senhor Bruno Molina, internado também com Covid na Argentina. Se for da sua vontade, Senhor, cura todos eles. Tira aqueles que estão internados, que eles possam retornar para seus lares. Mas nós nos submetemos à sua vontade, sabendo que o Senhor sabe o que é melhor para todos. Consola todos os familiares, todos os amigos que estejam passando por momentos difíceis. Lembramos especialmente dos familiares, dos amigos do senhor Osiel Schneider e também do senhor Acácio. Que o Senhor possa consolar todos que choram, que pranteiam a morte destas pessoas. De maneira especial também lembramos das filhas do senhor Acácio, que há 2 anos perderam a mãe. Esteja com elas, Senhor, amparando, consolando nestes momentos difíceis. Também oramos em favor dos pais da Carla, o senhor Rude, a senhora Renata, que possam retornar em segurança, na certeza de que o Senhor os acompanha. E ainda lembramos com gratidão no coração pelos aniversariantes da semana, o Marcos Alves, o Marcos Macri, o Samuel Vig, o Luigi Vicentini. Que eles possam continuar firmes na fé em Cristo, sabendo que todas as bênçãos derramadas vêm de Ti e sendo uma bênção para muitos. Por tudo isso, querido Deus, nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, eu agradeço aí a companhia de todos. Foi um prazer estar com vocês. Depois eu vou ler todos os comentários aí com muito carinho, com certeza. Fiquem na paz de Deus e até o próximo estudo. Seguramente na próxima semana estará aqui o pastor Jonas Flor novamente. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.